Fala concurseiro. Professor Gabriel Santos, passando para a gente fazer aqui uma análise do edital, tá? Edital na praça, Corpo de Bombeiros Militar, né, do estado do Ceará. A gente está com o edital aí do Corpo de Bombeiros, tá? O edital muito similar aí ao Corpo de Bombeiros de vários outros estados. Tá? Edital muito similar também a alguns pontos com a própria Polícia Militar do Estado do Ceará. Então, para você que corre atrás aí de concursos militares, principalmente concursos ligados ao Corpo de Bombeiros, está aí uma excelente oportunidade, tá? Que é o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, beleza? Já adianto para você, tá? Remuneração que ultrapassa R$ 6.000, tá? Então, espetacular para um concurso de nível médio, né? O concurso de soldado aí do Corpo de Bombeiros Militar. Beleza? A gente já teve aí, né, outros concursos ligados a esta carreira, tá? A carreira de bombeiros, só que o último faz muito tempo, tá? E a gente tem a banca FUNES trabalhando aí o edital do nosso Corpo de Bombeiros do Estado, beleza? Então vamos lá, ó. O que eu tenho que saber em relação ao edital do Corpo de Bombeiros aqui? Vou fazer uma análise bem rápida, bem singela, tá? Bem objetiva, bem clara das principais informações que você precisa saber, ok? Já para iniciar aqui, você já precisa entender qual é a quantidade de vagas, né, ligadas aí a este concurso, beleza? Aí a gente já tem aqui algumas informações para trabalhar em relação a essa quantidade de vagas, tá? Antes de falar da quantidade de vagas, vamos falar das etapas, ó. A gente vai ter aqui na primeira etapa uma prova objetiva, tá? Que vai ser dividida em duas partes, a gente vai já falar sobre isso, conhecimentos básicos e conhecimentos específicos, certo? Obviamente, caráter classificatório e eliminatório, tá? Nossa primeira fase do concurso aí, formada aí pela nossa prova objetiva, a gente vai já falar como é que vai ser essa divisão, tá? De matérias básicas e específicas, você vai perceber que não é nada de outro mundo, tá? Inspeção de saúde, nossa segunda etapa, tá? Que são os exames médicos, exames odontológicos, biométrico, toxicológico, tá? Todos de caráter eliminatório. Terceira etapa, avaliação psicológica. A terceira fase do concurso, né? Quarta etapa é o TAF, exame de avaliação de capacidade física. E a quinta etapa, investigação social, ok? Todas as etapas do concurso vão ser de responsabilidade da própria banca, da própria FUNES, beleza? Com exceção aí da quinta etapa, que é a investigação social. Obviamente vai ter um órgão responsável por isso, tá? No nosso estado do Ceará, a gente vai estar à disposição da COIN, da SSPDS, tá? Em cooperação aqui com a Controladoria Geral de Disciplina para a gente manter a lisura, né, deste concurso público. Perfeito? Então, todas as etapas deste concurso também, elas vão ser realizadas na própria cidade de Fortaleza, tá? Ó. Aqui vão ser realizadas na própria cidade de Fortaleza, aqui no estado do Ceará. Beleza? Tranquilaço? Show? Aí, havendo indisponibilidade, né, de algum local suficiente ou adequado na cidade para realizar a prova, aí pode ser realizado em outros municípios do estado, beleza? Mas se tiver a possibilidade de ser, né, utilizado outros municípios do estado, vai ser dada aí prioridade para a região metropolitana, beleza? Para as regiões metropolitanas aí de Fortaleza. Tranquilaço? Aí a gente tem as vagas aqui, ó. A gente tem as vagas aqui para soldado, tá? Como eu falei para vocês, ó, nível médio, um concurso de nível médio que te dá mais de R$ 6.000, certo? Mais de R$ 6.000, espetacular, tá? Espetacular. A gente vai ter aqui, ó, 360 vagas ampla concorrência, tá? Mais 90 vagas aqui para cotas, tá? Pessoas pretas ou pardas, beleza? E um total de vagas de 450, beleza? Só que tem um detalhe, ó. A gente tem aqui também cadastro reserva. Aqui são 450 vagas imediatas, tá? Porém, eu tenho também um cadastro reserva. As 450 vagas imediatas você já sabe que vai ter. Mas, olha aqui o nosso cadastro reserva, ó. Diretamente aqui do nosso diário oficial, ó. A gente tem um cadastro reserva em ampla concorrente 720, 180 para cotas e 900 no total. O que a gente tem, professor? O que a gente tem? Basicamente, eu vou ter aqui, ó. Basicamente, eu vou ter aqui 450 vagas. Vou colocar aqui, ó.
450 vagas imediatas mais 900 vagas de cadastro de reserva. Obviamente, a gente já sabe que vai chamar muita gente nesse concurso, tá? É o maior concurso da história do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, esse daqui, tá? Espetacular aí, espetacular. Beleza, professor? O que mais que a gente pode ver? O que mais que a gente tem que trabalhar aqui? Mais algumas informações importantes, como o próprio requisito, né? Os requisitos para a investidura no cargo, tá? Dentre esses requisitos aqui, o importante, principalmente falando em termos de carreira militar, né? É a idade, tá? Que na data do ingresso no Corpo de Bombeiros, né? Tem que ter uma idade igual ou superior a 18, que é a idade mínima, porém, a gente tem a limitação. Na data da inscrição do concurso, eu tenho que ter até 29 anos, tá? 11 meses e 29 dias, tá? Então é a mesma coisa que eu falar que você tem que ter menos de 30 anos na data de inscrição do concurso, tá? Na data de inscrição do concurso você tem que ter menos de 30 anos. Professor, eu já tenho 30 anos, e agora? Eu posso fazer o concurso e entrar na justiça? Não. O requisito é que seja inferior a 30 na data de inscrição. Perfeito? Aí vem outro critério, né? Também ligado aí ao aspecto militar, principalmente ao nosso estatuto, né? 162 de altura para candidato do sexo masculino e 157 para candidata do sexo feminino, ok? E dentre várias outras aí situações, né, requisitos, certo? Que são importantíssimos. Sendo um desses requisitos, a CNH no mínimo, né, na categoria B, beleza? Que vai ser aí na convocação para admissão, tá? Normalmente é na entrega dos documentos aí, tá? Convocação aí normalmente é na entrega dos documentos. Então tem que ter a CNH no nível, pelo menos na categoria B, ok? Professor, eu tenho que ter algum diploma de ensino superior para fazer esse concurso? Não, tá? Não tem, beleza? Agora tem um detalhe. Para você fazer esse concurso aqui, você precisa, obviamente, daquele certificado, tá? Daquele diploma de conclusão de ensino médio que seja reconhecido pelo MEC, perfeito? Então, concurso aí de nível médio. Show? Professor, o que mais que eu tenho que saber? Bora lá. Vamos falar de outras situações. Detalhe, né? As inscrições, ó. Mesma coisa que a FUNESC fez para a Polícia Civil, mesma coisa que a FUNESC fez aí para a Polícia Militar. Ela não é aquela banca que diz qual vai ser a data da prova, né? Logo de cara, beleza? Característica dela é isso, beleza? Ela nunca fala na saída do edital quando que vai ser a data da inscrição, quando que vai ser a data da prova, tá? Ela só fala assim, ó. A inscrição terá início, né, no primeiro dia útil após decorrido o prazo de 15 dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil seguindo a circulação do DOI, né, do nosso diário oficial. Beleza? Ficaram abertos pelo período de 20 dias. Então a gente só vai ter ali 20 dias, tá, para você se inscrever nesse concurso. Professor, qual será aí a taxa de inscrição, né? O valor, ó, a taxa de inscrição para esse concurso vai ser R$180. Perfeito? Obviamente, sendo garantido ali aquelas hipóteses, aquelas situações, né, que permitem, né, a isenção desse pagamento dessa taxa. Perfeito? Suave? Belezinha? Outro ponto importante para a gente trabalhar aqui de informação é esse aspecto aqui, ó. Deixa eu puxar aqui. Vamos botar um pouquinho mais para baixo aqui. Cadê? Aqui, ó. Vamos trabalhar aqui essas etapas do concurso, principalmente falando da prova objetiva. Presta atenção. Das etapas do concurso, como a gente já viu, né, a primeira etapa é a prova objetiva de múltipla escolha, que vai ser composta de 100 questões múltipla escolha, tá? No formato A, B, C, D, E. Beleza? Então nós teremos aí uma prova com 100 questões no formato múltipla escolha, certo? Tá? Com 5 alternativas aí, A, B, C, D, E. Perfeito? Tranquilo? O que mais, professor? A gente vai dividir em conhecimentos básicos e específicos. Vem comigo aqui, ó, para a gente falar um pouquinho dessa prova de múltipla escolha. Temos aí conhecimentos básicos divididos em língua portuguesa e interpretação de texto, matemática e raciocínio lógico,
atualidades e história do Ceará, noções de administração pública e ética no serviço público. Temos aqui, ó, essas matérias ligadas ao conhecimento básico. Conhecimento específico já inicia da legislação pertinente ao Corpo de Bombeiros, tá? Que é o maior número de questões da sua prova, 14, tá? Noções de direito constitucional, noções de direito penal militar, processo penal militar, física, química, biologia e primeiros socorros, certo? Ó? Então, a gente tem aqui, ó, língua portuguesa, matemática, atualidades e noções de administração, como sendo nossas matérias básicas, e de legislação até aqui biologia, nós temos as nossas matérias específicas. Lembrando que o maior número de questões, ó, está aqui, na legislação institucional, legislação aplicada aí ao Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará. Né? Temos aí 14 questões, tá? 14 questões. Suave? Então você tem que saber, ó, presta atenção, vamos lá. Eu tenho 10 questões de português, 10 questões de raciocínio lógico matemático, 10 de atualidades e história do Ceará, 12 de direito administrativo, né, noções de administração pública e ética, 14 de legislação pertinente ao Corpo de Bombeiros. Aí temos 10 de constitucional, 12 de penal militar e processo penal militar, e vem 8 de física, 8 de química e 8 de biologia e primeiros socorros, totalizando aí 100 questões, tá? Obviamente você tem que prestar atenção, tem que montar uma estratégia para ver quais são os pontos principais e primordiais em relação a esse concurso. Aí tem que montar uma estratégia aí para você ver o que é que você vai fazer aí, né? Quais são as matérias que você vai dar mais atenção. Obviamente, legislação do Corpo de Bombeiros eu nem preciso falar que você tem que dar atenção. Maior quantidade de questões da sua prova. Suave? Belezinha? Aí, bora lá. Vamos aproveitar e puxar, né, logo para as matérias, né? Ah, lembrando que tem um TAF também, certo? Ó, nosso teste de capacidade física. Vou falar um pouquinho sobre o TAF também, importante, ó. Tá aqui, ó. Nós temos aí a natação de 100 metros, certo? Ó, aí se for candidato sexo masculino, até 1 minuto e 50 segundos, beleza? E feminino até 2 minutos, tá? Corrida de 50 metros rasos, temos aí até 10 segundos, sexo masculino, 12 segundos, sexo feminino. Flexão dinâmica de braço na barra fixa, tá? 7 repetições no mínimo, tá? Em relação aí ao candidato do sexo masculino. E flexão estática de braço na barra, a gente tem 16 segundos no mínimo, tá? Flexão de barra, 7 repetições, sexo masculino, beleza? Repetições mesmo, flexão, tá? Dinâmica, ok? E a estática do sexo feminino é aquela que a pessoa fica segurando, ó, com o queixo acima da barra, passando da barra, perfeito? Tem que segurar aí no mínimo 16 segundos, tá? E o masculino, para você conseguir passar no TAF, no mínimo 7 repetições de barra. Aí a corrida de 2.400 metros, ou seja, a corrida vai ser o mesmo, tá? Tanto para homem quanto para mulher, só com uma mudança, tá? É 2.400 até 12 minutos, candidato do sexo masculino, até 14 minutos e 30 segundos, se for candidato do sexo feminino. Flexão abdominal, 42 repetições, no mínimo aí pro sexo masculino, sexo feminino, 34 repetições, tá? Flexão de braço no solo, com 4 apoios para o masculino e 6 apoios para o feminino. 34 repetições no mínimo, masculino, 32 feminino, tá? E deslocamento subaquático em apneia de 25 metros. Professor, que diabo é isso, hein? Você prende a respiração e nada por debaixo d'água, tá? Um TAF realmente a nível de Corpo de Bombeiros, né? Com bastante ênfase aí na parte da água e do condicionamento físico, tá? Beleza? Aqui não tem limite de tempo, nem nada, é só os 25 metros, tá? Fazendo o percurso de forma correta. Beleza? Tranquilo? Show? Guarda aí. Aí tem um detalhe, né? A gente teve a divisão de dias aí. Ah, pensei, então não vou precisar fazer tudo isso no mesmo dia, não. Lógico que não, tu vai morrer, né? Tá de sacanagem. Aí aqui, ó, teve as divisões. No primeiro dia, natação de 100 metros, a corrida de 50 metros rasos, tá? E a flexão de barra, tá? Tanto a dinâmica quanto a estática, tá? No primeiro dia. No segundo dia, teremos a corrida de 2.400, a flexão abdominal e a flexão de braço no solo.
Perfeito? No terceiro dia, deslocamento subaquático de 25 metros. Ou seja, no terceiro dia vai ficar somente a apneia, tá? Somente a apneia que vai restar aí pro terceiro dia. E claro, vamos falar aí, bora falar aí das matérias, né? Língua portuguesa aqui, começando com ela, né? Veio o basicão da língua portuguesa de todos os concursos, compreensão, né? Reconhecimento de tipos de gêneros textuais, ortografia, acentuação, emprego de classe, concordância, regência, tá? A ideia ligada ali à significação de palavras, comunicações oficiais. Aqui é a famosa redação oficial, né? Beleza? Raciocínio lógico veio de operações, desde a matemática básica, né? Ó, números inteiros, racionais, irracionais e reais. Problemas de contagem, sistema legal de medidas, né? Equação, ó, porcentagem, equação do primeiro e segundo grau, sistema linear, funções do primeiro e segundo grau, né? Sequências numéricas, gráficos, progressão aritmética, que é a PA, né? E a APG, que é projeção geométrica, probabilidade estatística e o próprio RLM. Tá? Compreensão, análise lógica, raciocínio verbal, raciocínio matemático. Aí veio as coisas um pouquinho mais pesadas, né? Tipo geometria plana. A ideia da geometria, a ideia das funções de primeiro e segundo grau, equações de primeiro e segundo grau. Temos aí também a operação com conjuntos. Então, matemática aí, que tem um grande número, né? Que tem um grande peso aí nessa prova também, importantíssimo. Aí veio atualidades e história do Ceará juntos, tá? Os fatos, né, de notoriedade internacional e nacional a nível Brasil e a nível mundo internacional, tá? E também estadual, né, ligado aqui ao próprio Ceará, ocorridos no ano de 2024 e 2025. Ou seja, eles meio que limitaram o que ocorreu em 2024 e 2025. Então, é importantíssimo você saber destas informações, tá? Beleza? Aí temos aí, voltado para a história mesmo, né? Período colonial, ligado para a história do Ceará, ó, período colonial, tá? Período imperial, tá? A ideia ligada ao Ceará e a República Velha, certo? Aí temos o tópico 4 aqui, o período de 30 a 64, o que ocorreu no Ceará, beleza? Temos aí, ó, no tópico 5, os governos militares e o novo coronelismo, ok? Modernização conservadora e, claro, a nova república, tá? E o governo das mudanças aí ligadas à história do Ceará. E para finalizar a parte básica, temos a administração pública, tá? Para você que viu o edital da Polícia Militar do Estado do Ceará, viu coisas bem parecidas com esse edital aqui, com alguns acréscimos, tá? Como, por exemplo, a matéria de poderes, o tópico de poderes dentro do direito administrativo, que não veio para a Polícia Militar, porém veio para o Corpo de Bombeiros, ok? Ó, então temos aqui características básicas de organizações formais modernas, estrutura organizacional, natureza, finalidades, critérios de departamentalização, isso daqui, ó. Isso daqui, pessoal, até aqui, ó. Até aqui, departamentalização, é a administração geral. Aí começa aqui o administrativo, organização administrativa, tal, agências reguladoras, concentração, desconcentração, né, ó. Aí princípios, poderes, tudo isso aqui, ó. Direito administrativo, né? Aí aqui, ó. Também, direito administrativo, lei de improbidade administrativa, direito administrativo. Sobrando o que pra gente? Ética, lei de improbidade, ó. Sobrando pra gente ética e cidadania e as relações humanas no trabalho. Beleza? Aí vem o maior número de questões, né? Código disciplinar, que é a nossa legislação pertinente, ok? O código disciplinar, a lei de segurança contra incêndios, tá? O Estatuto dos Militares e a Lei de Promoções, tá? A própria Lei de Promoções, que é a Lei 15797 de 2015, e o próprio decreto que regulamenta essa Lei de Promoções, tá? Então veio bem enxuto, digamos assim, a legislação institucional, mas tem muita informação, principalmente Código e Estatuto, né? Principalmente o Estatuto também, que teve várias mudanças ali no ano de 2021. Perfeito? Noções de direito constitucional veio desde o conceito ali e objeto, das fontes, né? Da classificação, não é tão comum vir em concursos do tipo, né, do Corpo de Bombeiros, classificação aí das constituições, mas veio nesse, beleza? Aí veio também algo um pouco mais pesado, o poder constituinte, certo? Que é bem pesadinho também,
chatinho, mas podia ser pior, poderia ter vindo todas as situações, todas as acepções de estudos, né? Fundamentais, né? Os sujeitos dos direitos fundamentais, classificação dos direitos fundamentais, tudo aquilo que você estuda dentro de direitos e garantias fundamentais, tá? Titularidade, aquela parte mais chatinha. Aí ações constitucionais, tá? Ó, remédios constitucionais, né? Ação civil pública e os poderes executivo, legislativo, judiciário, funções essenciais da justiça e segurança pública. Então, veio realmente bem pesado também aí o constitucional. Aí vem penal militar e processo penal militar. A gente tem aplicação da lei penal militar, certo? Isso daqui é Código de Processo Penal Militar, isso é processo penal militar e não penal militar propriamente dito, tá? Aí vem crime militar, que está baseado aí no 29 ao 47 do Código Penal Militar, aqui ó, do artigo 1º ao 9º, 11 a 14 e 23 a 28 do Código de Processo Penal Militar, e vem imputabilidade, que é penal militar, tá? Vem concurso de agentes, penal militar, vem penas, que é penal militar, suspensão, penal militar, livramento, penal militar, penas acessórias, penal militar, efeitos da condenação, penal militar, extinção de punibilidade, penal militar. E vem aqui, ó, crimes militares em tempo de paz, 136 ao 354, penal militar, tá? Aí a gente passa para os crimes contra a segurança, crimes contra a autoridade, serviço militar, tudo isso é penal militar. Aí lá no final vem aplicação da Lei Processual Penal. De novo, ó, CPPM, tá? Ó, CPPM, ok? Belezinha? Aí vamos lá, ó. Aqui é a primeira aplicação, Código Penal Militar, tudo isso penal militar. Aí lá no final, ó, traz o Código de Processo Penal Militar. Polícia Judiciária Militar, tá? 7º ao 8º e IPM. Importantíssimo também a ideia ligada ao IPM, certo? Tranquilo que tem diferenças em relação ao IP comum, tá? Ao IP comum, ao IP civil. O IPM, que é o inquérito policial militar, tem diferença do inquérito propriamente dito. Aí vem física, tá? Desde sistema de unidades até a parte ligada ali a propriedades elétricas e magnéticas, tá? Veio também bem pesado física. Química, né? Até porque a gente tem o critério ligado aos extintores, né? Funções inorgânicas, ó, ácidos, bases, sais, óxidos, unidade de concentração, fenômenos de fissão nuclear e fusão nuclear, tá? Tudo aquilo que você pensou que nunca mais você ia usar desde o colégio, né? Que você vai precisar usar agora, ok? E biologia e primeiros socorros, biologia, né? Que é aquela parte mais chata, certo? Mas aqui é mais ligada à anatomia, se você for reparar, ó. Anatomia e fisiologia humana, tá? A posição anatômica, divisões de corpo humano, quadrantes abdominais, os órgãos, né? Critério ligado à pele, pelos e unhas, tá? Aí mais na frente a gente tem os sistemas ligados aí ao APH, o atendimento pré-hospitalar, certo? Ligado aí a noções de hemorragia e choque, hemorragia, classificação clínica, fratura, trauma em extremidades, lesões encefálicas, contusão, sinais e sintomas do trauma, crânio encefálico, traumatismo de face, dentre várias outras aí, né? Gravidade das queimaduras, queimadura química, elétrica, parada cardiorrespiratória, tá? As situações ligadas aí ao atendimento pré-hospitalar. Então, se você for reparar, a gente tem aí um edital, para quem não estava se preparando para ele, um edital bem pesado, certo? Mas um edital espetacular para você que quer ingressar no Corpo de Bombeiros Militar, principalmente o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará, que é um excelente concurso, espetacular, que é de nível médio, certo? E que você tem condições de ganhar aí acima de R$6.000 iniciais, tá? Então você não pode perder essa grande oportunidade. E a gente finaliza por aqui essa análise desse edital, né? É importantíssimo a gente ter falado sobre isso, tá? Pontos importantes, pontos primordiais a gente falou aqui, critério de idade, falamos da quantidade de vagas, falamos das matérias, falamos do número de questões por matéria, falamos do TAF, tá? Que vem aí com ênfase muito grande na parte de água, né? De natação, tá? E você tem que estar afiado aí também nessa parte, ok? Então, me chamo Gabriel Santos, sou professor da casa aí de legislação institucional, direito administrativo, direitos humanos, tá? E a gente vai se ver aí bastante durante a nossa preparação. Sei que é pouco tempo para muito assunto, mas eu espero ter te ajudado aqui nessa análise de edital. Falamos, né? Fomos claros e objetivos, falamos os principais pontos. Eu espero que você tenha entendido tudo, tá? Se não for pedir demais, segue nas redes sociais, @professor Gabriel Santos. Segue também o Que Concurso nas redes sociais e se inscreve no nosso canal, porque todo dia tem novidade. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima, valeu e tchau, tchau.